Glória a Deus, jovens radicais, que bom que você está aí acompanhando de casa. Convida, passa uma mensagem para esse amigo, esse colega, para que juntos nós possamos beber um pouco da fonte, daquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no primeiro capítulo. Lucas, capítulo 1. Estaremos lendo o versículo 5 ao 6. Amém? Diz assim na minha tradução: houve nos dias de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abiás, e sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Versículo 7. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados de idade. Amém? Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento. Louvado seja teu nome. Nós queremos te glorificar nesta hora. Fala ao nosso coração, traz a revelação da tua palavra para cada um de nós. E assim nós oramos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Nesse momento em que nós estamos compartilhando com vocês, era uma época em que havia muitos sacerdotes. Nós estamos falando de mais de quase 20 mil sacerdotes tinha na época. E eles, para poder servir a nação, eles eram divididos em 24 grupos. E todas as manhãs, os sacerdotes, eles eram escolhidos aleatoriamente. Para quê? Para poderem servir na casa, no templo. E aqui nós estamos ouvindo falar de Zacarias. A Bíblia confirma que ele era um homem justo perante Deus. Zacarias é uma das poucas pessoas com quem um anjo falou diretamente. Interessante. E, neste caso especificamente, Zacarias é o primeiro a ser informado de que Deus estava colocando em ação sua própria visita à terra. Deus estava preparando tudo para que acontecesse aquilo que todo mundo esperava, a vinda do Messias. Agora, encontro um detalhe interessante. No versículo 7 diz que Zacarias, tanto ele como a esposa, eles eram avançados de idade. E eles não tinham filho. Na época, ter filho era visto como a bênção de Deus. Então, a família que não tinha filhos é como se Deus não estivesse abençoando aquela família. E eles não paravam, nunca cessaram de pedir, de clamar a Deus para que esse milagre acontecesse na vida deles. E trabalhando no templo, Zacarias, ele foi escolhido para entrar no templo, para oferecer incenso ao Senhor, pelo povo. Enquanto ele estava lá, oferecendo, orando, naquele momento a Bíblia diz que aparece um anjo a ele, lá no versículo 11. O anjo aparece a ele e o anjo dá um recado para ele, que eu queria ler para você no versículo 13. Diz assim: mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. Você já pensou, você tem orado e de repente aparece um anjo de Deus dizendo: olha, Deus ouviu a sua oração. Deus está respondendo aquilo que você tem pedido. A tua oração chegou até o Senhor, Ele ouviu aquilo que você clamou.
Eu quero incentivar você que tem orado e a resposta ainda não chegou, não desista, persevere, continue. Continue, porque na hora certa o anjo virá a dar a resposta. Nós não sabemos há quanto tempo Zacarias orava pedindo alguma coisa, pedindo por um filho. Mas o dia dele chegou, como o seu dia também há de chegar. Os nossos sonhos precisam estar alinhados à vontade de Deus para o reino. Nesse exato momento, o sonho de Zacarias estava sendo alinhado à vontade de Deus naquela hora. Porém, há um cenário que me chama muita atenção. É que momentaneamente Zacarias, aquele que orava pedindo por um filho, aquele que clamava momentaneamente, ele duvida dessa promessa de ser pai. Estava chegando a hora e ele, por algum momento, ele duvidou. E é lógico, quero que você entenda, porque qualquer um de nós, no lugar de Zacarias, até poderia duvidar. Porque existem dois fatos muito importantes, tem duas situações aí que não tem como você apagar. A primeira de todos, eles eram avançados de idade, eles já eram madala, velhinho já. Então, biologicamente, talvez eles não tinham mais estrutura para que isso acontecesse. E outro fator é que a Isabel era estéril, ela não poderia, o organismo dela não estava preparada para poder gerar um filho. Eu posso dizer que aqui, talvez na mente de Zacarias estava passando aquilo que nós ouvimos em todos os lugares: contra fato não há argumentos. Imagina quando você apresenta um fato diante do juiz. Ele vai dizer, não, esse é fato, então não tem o que argumentar. Em outras palavras, Zacarias estava dizendo ao anjo: o senhor não viu que eu sou avançado de idade? Você não vê que a minha mulher é estéril, ela não pode gerar filhos? Deixa eu dizer algo para você hoje, nesta noite, jovem, você que me assiste, você que está ligado conosco, você que vai talvez acompanhar essa mensagem logo após no nosso canal do YouTube. É verdade que a vida tem nos ensinado que contra fato não há argumento, mas eu quero dizer a você que diante de Deus, diante dos planos de Deus, essa lei não funciona. Porque Deus, Ele está acima das regras, Ele está acima da lei, Ele está acima de tudo que nós possamos imaginar. As limitações físicas não limitam o poder de Deus, o agir de Deus na vida de ninguém. E Deus, frequentemente, Ele realiza a sua vontade de maneiras inesperadas. Nós não esperamos. Ele nos surpreende. Isso me fez lembrar Abraão. Deus diz a Abraão: olha, de ti farei uma grande nação. Diz, olha, a sua mulher, a Sara, vai ter um filho. A Sara ainda riu, diz assim: mas será que o anjo não está percebendo que eu já não tenho idade? Eu sou estéril. Olha o cenário que a Sara enfrentou. Mas saiba de uma coisa: Deus estava escolhendo os eventos. Nesse momento, o evento era a família de Zacarias. Ele estava escolhendo aquele evento para preparar o caminho para que Jesus viesse à terra. Aleluia. Ele estava preparando os eventos. Eu não sei o momento que você está a viver hoje. Eu não sei. Mas talvez o momento que você enfrenta hoje, Deus está usando aquele cenário para preparar algo futuro. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Eu fiquei imaginando, parece algo contraditório, eu queria que vocês acompanhassem junto comigo. Se Zacarias e Isabel, eles oravam pedindo um filho,
Chega um momento e o anjo diz assim, olha, Deus ouviu, Deus está respondendo a sua oração. Como é que se Deus está respondendo a oração, de repente eles começam a duvidar? Isso me faz acreditar numa coisa muito importante, talvez não seja a única oração que Deus estava respondendo. Porque naquela época todos estavam clamando, pedindo para que o Messias pudesse vir. Então Deus estava respondendo, não era apenas o fato deles desejarem ter um filho, mas Deus também estava respondendo a resposta quando eles clamavam pela vinda do Messias. Deus estava respondendo que o Messias estava a caminho. E o filho de Zacarias, junto com Isabel, que é João Batista, é ele que prepararia o caminho para a vinda do Messias. Amados, amada, Deus atende as nossas orações à sua maneira e no seu próprio tempo. Todos nós temos experiência de nós termos orado e nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, do jeito que nós pedimos, mas não é assim, é do jeito de Deus. Porque Deus pensa conforme o reino, não apenas conforme a nossa vontade individualmente. Deus trabalhou no meio a uma situação impossível. A idade avançada de Zacarias e Isabel, mas também no meio da esterilidade dela. Eu não sei qual é a situação impossível que você está vivendo hoje. Mas eu digo para você que me assiste que Deus ainda na tua impossibilidade, Deus pode tornar o teu futuro possível. Ainda no meio daquilo que todo mundo abomina, todo mundo critica, todo mundo reclama, todo mundo protesta, Deus ainda pode usar esse cenário para reverter a tua história. É por isso que eu quero dizer a você, quando você orar, esteja aberto ao que Deus pode fazer em situações impossíveis. Esteja aberto. Zacarias, ele diz assim, mas como que isso é possível? Olha a nossa idade. Mesmo assim, o anjo deu o recado, porque a vontade de Deus iria se cumprir. E como sinal do agir de Deus, e que Deus era acima das leis humanas, Deus está acima de tudo, Deus é soberano sobre todas as coisas. A Bíblia relata que Deus impediu Zacarias de falar até o nascimento do filho. Imagina alguém que fica mudo durante no mínimo 9 meses. No mínimo 9 meses. Mas eu queria ressaltar algo. Não era apenas Zacarias ter ficado mudo durante esse tempo que a esposa até que ganhou o bebê. Mas também me chama a atenção é que Zacarias, ele sai de cena. Zacarias não aparece mais. Ninguém comenta mais sobre Zacarias lá na frente. Você não ouve mais falar de Zacarias. Mas hoje, talvez Zacarias vai aparecer como um herói na sua e na minha vida. Todas as vezes em que nós duvidamos do agir de Deus, todas as vezes em que nós murmuramos, quando Deus lança uma palavra profética sobre as nossas vidas, nós estamos nesse momento vivendo e vendo Zacarias como um herói. E ele está dizendo, olha, se isso aconteceu na vida de Zacarias, por que não há de acontecer na sua vida? E faça como Zacarias, mesmo depois de ter duvidado, mas ele esteve disposto a obedecer. Ele esteve disposto a continuar.
Ele esteve disposto a abraçar a palavra de Deus. Talvez o cenário que você vive leva você a duvidar que amanhã ainda Deus pode realizar o seu sonho. Você já comentou, a pandemia veio acabar com a nossa vida. A pandemia tirou alguém da nossa família. A pandemia me tirou do meu trabalho. A pandemia reduziu o meu salário. A pandemia acabou com a nossa estrutura. A pandemia está acabando com a nossa cidade. Talvez seja teu cenário. Deixa eu te dizer algo. Deus pode fazer qualquer coisa, por intermédio de qualquer pessoa que esteja disponível para Ele. Ainda que o cenário pareça complicado, ainda que o cenário pareça contraditório, se você se colocar à disposição de Deus, Deus pode te usar ainda hoje. Ainda hoje, porque o reino dos céus não parou. Nada consegue deter o reino dos céus, continua a funcionar, os anjos continuam a trabalhar. Deus continua operando mesmo no meio a um cenário complicado. Deus se faz presente. Deus se faz presente. Eu quero encorajar você, jovem. Eu quero incentivar você, jovem. Eu quero pedir a você para se levantar onde você está, porque ainda não acabou. Deus continua trabalhando. Ele está a trabalhar ainda hoje na sua e na minha vida. Ele continua a trabalhar no meio da igreja, no meio da sua família. Pastor, mas isso não é possível. Ele arrancou um familiar, ele levou 2 familiares, ele levou o nosso sustento. Não importa o que Deus levou, mas Ele é capaz de reverter o teu cenário ainda hoje, porque é o Deus do impossível que nós servimos. É um Deus que tem um futuro para a sua e para a minha vida. É um Deus que planejou o futuro para você que é jovem. Seja radical, como diz a palavra. Aquilo que você tanto fala, mas você precisa agir como tal. Para que Deus possa operar milagres na nossa vida. Para que Deus possa entrar na tua casa. Para que Deus possa usar o cenário impossível que você enfrenta hoje e transformar ele no maior cenário da mudança da tua vida. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Ele está pronto, disposto a nos amar, a nos abraçar. Ele está disposto a fazer coisas tremendas. Mas para isso nós precisamos, primeiramente, acreditar que Ele é soberano. Nós precisamos entender que Deus está acima das impossibilidades. Precisamos acreditar que os planos de Deus jamais serão frustrados. Zacarias estava no meio a mais de quase 20 mil sacerdotes. Imagino que todos estavam orando. Todos estavam pedindo algo a Deus. Mas Deus escolheu Zacarias como cenário para preparar a vinda do Messias. Deus pode escolher você agora, onde você está. Mesmo quando você olha o teu cenário, parece que não tem sentido. Deus pode usar o cenário da tua vida hoje para mudar o futuro de toda uma nação. Eu quero convidar você, jovem, você tinha um sonho. Faça como Zacarias, ele nunca desistiu do seu sonho. Zacarias nunca deixou de acreditar que esse milagre poderia vir. Eu quero incentivar você a retomar as suas orações, a retomar aquilo que você tinha como projeto. Eu quero incentivar você a puxar naquela última gaveta, aquele projeto que você deixou parado, acreditando que não teria mais como resolver. Porque hoje nós vamos orar. Porque o anjo do Senhor pode entrar na tua casa agora. O anjo que apareceu a Gabriel, ele pode entrar. O anjo Gabriel que apareceu a Zacarias, ele pode entrar na tua casa agora. Ele pode te visitar. Deus dizendo, olha, chegou a resposta à tua oração. Mas você precisa ter fé. Você precisa acreditar. Você precisa tomar posse. Você precisa. Eu quero convidar você, aonde você está, a curvar a sua cabeça. Quero convidar você a adorar a esse Deus junto comigo. Quero convidar você a clamar a Ele. Quero convidar você a agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito na sua vida.
Quero convidar você a não abandonar o barco. Quero convidar você a não parar. Quero convidar você para ser um incentivo para aqueles que não conhecem esse Deus. Quero convidar você a entregar a sua vida nas mãos do Senhor através da tua oração de fé. Através da oração, você vai colocar diante do Senhor a Ele, você vai entregar tudo para Ele, porque Ele pode todas as coisas. Não é momento de parar. Não é o momento de parar, é o momento de continuar jovem. A juventude de hoje parece que não tem mais vigor. A juventude de hoje parece passiva demais. Se levanta, você jovem. Se levanta. Se levanta, jovem. Oh, Deus. Continua acreditando, jovem. Oh, Deus. Esse milagre pode entrar na tua casa ainda hoje, jovem. Eu não vou duvidar. Isso que foi pago ali. Me dá vitória nessa hora. Aleluia. Olha para mim, para nós encerrarmos essa mensagem. Na época de Zacarias, o Messias não tinha ainda vindo. Na época de Zacarias, ele não tinha morrido naquela cruz. Mas hoje nós vivemos um cenário completamente diferente. As promessas, todas as nossas conquistas estão cravadas, foram cravadas lá na cruz do Calvário. Você tem mais um motivo para não parar, para continuar, para perseverar, para não desanimar. Porque Ele já conquistou essa vitória por mim, por você, jovem radical. Você não pode desistir, porque há um motivo. O sangue dele não foi derramado em vão. Há uma razão para nós perseverarmos, porque Ele já fez tudo por nós. E você não pode desanimar. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero clamar a Deus para que tudo dê certo na sua vida. Eu quero clamar a Deus para que o teu coração esteja aberto para os planos do Senhor na tua vida. Pai, a Te damos toda honra e toda glória nesta noite. Louvado e engrandecido seja teu santo nome. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Deus, por ter usado anjos, profetas. Obrigado, Pai, por ter usado cenários, oh Deus, diferentes, oh Pai, para operar o teu milagre. Oh Pai, no nome de Jesus, eu clamo a Ti hoje, nesta noite. Entra nessa casa, visita essa família, visita esse jovem, essa jovem. Pai, eles que tentaram desistir, tentaram abandonar o seu sonho, eles que pararam de orar, pararam de interceder, que o Espírito Santo de Deus esteja na vida de cada um, tocando, levantando, encorajando, que o Espírito Santo de Deus esteja dando a palavra certa no coração de cada um, Pai. Oh Deus, renova as forças de cada um. Restaura, meu Pai, o emocional de cada um. Oh Deus, traz a cura no coração de cada um. Perdoa, meu Pai, o coração de cada um. Renova as forças de cada um, meu Pai. E que cada sonho se torne realidade no coração de cada jovem. Assim, Pai, nós oramos e nós declaramos a Tua vitória que está em Cristo Jesus na vida de cada um de nós, em nome de Jesus.
Amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe, que Ele te faça prosperar e que você não desanime. Amanhã nós estaremos celebrando a Santa Ceia. Contamos com você, com a sua família. E que Deus te abençoe.